Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O cheiro de sebo derretido das tochas, misturado com o suor dos homens, deixava o ar pesado no salão da fazenda dos Albuquerque. Eu estava lá fora, encostado no batente da janela, com o chapéu nas mãos e o coração apertado como punho fechado. Meu nome é Mateus, e naquela noite de abril de 1887, eu ia presenciar uma das maiores vergonhas que já passou pelos olhos de Deus. Santa Cruz das Alvoradas sempre foi cidade pequena, dessas onde todo mundo conhece a cor da cueca do vizinho. Fica no interior de Minas Gerais, entre morros que parecem dormir de bruços e uma estrada de chão que só vira lama quando São Pedro resolve abrir as comportas do céu. Lugar pacato de gente simples, onde o maior acontecimento do ano costumava ser a festa de São João ou o nascimento de algum bezerro com duas cabeças. Mas naquela noite, a cidade inteira parecia ter perdido o juízo. Coronel Raimundo Albuquerque, homem de bigode cerrado e olhar duro como pedra de amolar, tinha mandado espalhar pelos 4 cantos que ia fazer um leilão especial na sua fazenda. Não disse do que se tratava nos papéis que mandou colar na igreja e no armazém do Zé Pereira. Só escreveu: leilão de bem precioso, compareçam os homens de posses. Eu sabia o que era, todo mundo sabia. Mas ninguém queria acreditar que um pai fosse capaz de tal coisa. Elisa Albuquerque tinha 20 anos e era a moça mais bonita de 3 léguas à redonda. Cabelo castanho como mel silvestre, olhos verdes que lembravam água de rio em dia de sol e um jeito delicado de andar que fazia até os cachorros pararem para olhar. Moça direita, educada, que frequentava a missa todo domingo ao lado da mãe, Dona Benedita, até ela morrer de febre amarela no verão passado. Foi depois da morte da mulher que o coronel Raimundo virou de vez. Sempre foi homem duro, daqueles que cobravam os prazos no chicote e mediam a honra pelo tamanho da cerca. Mas com a partida de Dona Benedita, algo se quebrou dentro dele. Não foi o coração. Esse nunca teve. Foi a vergonha na cara. Começou a beber mais cachaça, a gritar com os empregados por qualquer coisinha e a olhar para Elisa com os olhos que davam arrepio na espinha de quem via. A moça foi murchando como flor sem água, se trancando no quarto, saindo só para as refeições em silêncio. Joaquim, o capataz, me contou que ela chorava todas as noites e que às vezes acordava gritando por causa de pesadelo. O que o senhor acha que vai acontecer hoje, seu Mateus? Me perguntou Joaquim naquela tarde, enquanto arrumávamos as cadeiras no salão por ordem do patrão. Joaquim era homem bom, trabalhava há 20 anos para os Albuquerque. Cabelo já esbranquiçado, mãos calejadas pelo cabo da enxada e um jeito paternal com todo mundo. Via Elisa crescer desde pequenininha. Sei não, Joaquim, mas não vai ser coisa boa, respondi, sentindo um gosto amargo na boca. Dona Rosa, a cozinheira, passou por nós carregando uma bandeja de quitutes. Era uma negra forte, de uns 60 anos, que cozinhava como anjo e rezava como santa. Também estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Virgem Maria, me perdoe, murmurou ela. Mas se eu fosse homem, pegava essa menina pela mão e saía correndo daqui. Isso não é coisa de cristão. Eu entendia o sentimento dela. Também sentia vontade de fazer alguma coisa, mas o que podia fazer um fazendeiro pobre como eu? Minhas terras não passavam de 50 alqueires de chão pedregoso, onde criava umas poucas cabeças de gado e plantava milho e feijão para sobreviver. Não tinha ouro, não tinha poder, não tinha voz ativa nas decisões da cidade. Quando o sino da igreja bateu 7 horas, os homens começaram a chegar. Vinham de carroça, a cavalo, alguns até de outros municípios. Tinham se vestido com as melhores roupas, como se fosse festa de casamento ou missa de domingo, mas nos olhos deles havia algo sujo, uma fome que não era de comida.
Coronel Silvino, dono de 3 fazendas e de uma casa de comércio em Ouro Preto, foi um dos primeiros. Homem gordo, de corrente de ouro no colete e anéis nos dedos. Atrás dele veio o comendador Antônio, que tinha uma mina de diamantes em Diamantina. Depois foi chegando mais gente, fazendeiros, comerciantes, até um juiz da comarca vizinha. Todos homens ricos, todos homens casados, todos homens sem alma. Eu fiquei do lado de fora, junto com os empregados e alguns curiosos da cidade que tinham vindo só para ver o movimento. Padre Clemente também estava lá, mas não tinha conseguido entrar. Coronel Raimundo tinha mandado dizer que padre não tinha dinheiro para oferecer. Meu filho, disse o padre me puxando pelo braço, isso é uma abominação diante dos olhos do Senhor. Não podemos deixar que aconteça. Padre Clemente era homem santo, daqueles que realmente seguiam os ensinamentos de Cristo. Magro como vara de pescar, com uma barba branca que descia até o meio do peito e olhos azuis que pareciam ver direto na alma das pessoas. Estava tremendo de indignação. "O que o senhor quer que eu faça, padre?" perguntei. "Sou só um caipira sem eira nem beira." "Às vezes, meu filho, Deus usa os pequenos para fazer grandes coisas. Não entendi direito o que ele quis dizer, mas guardei as palavras no coração." Quando deu 8 horas, Coronel Raimundo apareceu na porta do salão. Estava vestido de preto, com um colete bordado e a corrente do relógio de ouro brilhando na luz das tochas. Tinha penteado o cabelo com brilhantina e aparado o bigode, como se fosse para um baile. "Senhores", disse ele com voz forte que chegou até onde estávamos, "podem entrar. O leilão vai começar." Foi aí que meu sangue gelou nas veias, porque logo atrás do Coronel Raimundo apareceu Elisa. A moça estava vestida de branco, como noiva, mas não havia alegria no seu rosto. Parecia uma boneca de porcelana que alguém tinha quebrado e grudado de volta. Os olhos verdes estavam sem brilho, as mãos tremiam e ela caminhava como se estivesse pisando em cacos de vidro. Dona Rosa soluçou alto ao ver a menina. Joaquim tirou o chapéu da cabeça e fez o sinal da cruz. Padre Clemente começou a rezar em latim, com voz trêmula de emoção. E eu, Mateus, fazendeiro pobre e sem importância, senti algo se mexer dentro do meu peito. Uma raiva surda, uma indignação que subia do fundo da alma como água de poço artesiano. Porque naquela noite, na pequena Santa Cruz das Alvoradas, eu ia ver com meus próprios olhos até onde a maldade humana podia chegar. Ia descobrir que, às vezes, quando tudo parece perdido, Deus coloca no coração de um homem simples a coragem de fazer o impossível. Tentar novamente, descer se continua a editar. Capítulo 2. O Salão da Vergonha. O salão da fazenda dos Albuquerque nunca tinha visto tanta gente rica junta. As tochas fixadas nas paredes faziam as sombras dançarem como demônios, e o cheiro de suor misturado com perfume importado criava um clima pesado que grudava na garganta. Eu consegui me esgueirar pela porta dos fundos, aquela que dava para a cozinha. Dona Rosa me viu entrar e não disse nada. Só balançou a cabeça com tristeza. Dali eu podia ver tudo sem ser visto, escondido atrás de uma coluna de madeira. Coronel Raimundo tinha mandado arranjar o salão como se fosse teatro. No centro, um pequeno tablado de madeira onde geralmente se dançava nos forrós de São João. Em volta, cadeiras dispostas em semicírculo para os licitantes, como ele chamava aqueles homens. Na parede do fundo, um crucifixo que parecia olhar com reprovação para toda aquela cena. Elisa estava sentada numa cadeira ao lado do pai, quieta como passarinho ferido. O vestido branco a fazia parecer ainda mais pálida, e suas mãos estavam entrelaçadas no colo, apertadas uma na outra, até os nós dos dedos ficarem brancos. "Senhores", começou o Coronel Raimundo, batendo com uma vara de madeira no tablado, "sejam bem-vindos à minha propriedade. Hoje temos aqui um leilão especial, de um bem que só se encontra uma vez na vida." Coronel Silvino, o homem gordo de Ouro Preto, se ajeitou na cadeira rangendo.
Seus olhos pequenos brilhavam de ganância enquanto olhava para Elisa como se ela fosse uma égua de corrida que ele queria comprar. Minha filha Elisa, continuou Raimundo colocando a mão no ombro da moça, é uma jovem de 20 anos, educada, prendada e intocada. Como vocês sabem, a virgindade de uma moça é o bem mais precioso que uma família pode oferecer. Senti meu estômago revirar. Algumas pessoas sussurraram, outras pigarrearam desconfortáveis, mas ninguém se levantou para sair, ninguém protestou. A ganância era mais forte que a decência. Padre Clemente tentou entrar mais cedo, disse o comendador Antônio, um homem magro de barbicha grisalha. Está lá fora fazendo escândalo. Padre, não tem dinheiro para oferecer, respondeu Raimundo com uma risada seca. E Deus, se existe, que me perdoe por cuidar do futuro da minha filha. Elisa se encolheu na cadeira como se tivesse levado um tapa. Seus olhos se encheram d'água, mas ela não chorou. Tinha uma dignidade ferida, mas ainda assim dignidade. Então vamos começar, anunciou o coronel. O lance inicial é de 1.000 réis em ouro, ou o equivalente em terras ou pedras preciosas. Coronel Silvino levantou a mão imediatamente. 1.200, 1.500, gritou o comendador Antônio. 2.000, ofereceu um fazendeiro de Paracatu que eu não conhecia. Os lances foram subindo como água em enchente. 3.000, 4.000, 5.000 réis. Os homens gritavam números como se estivessem comprando gado na feira. E a cada lance novo, Elisa parecia afundar mais na cadeira. Foi quando o doutor Firmino, um advogado de Belo Horizonte, fez uma proposta diferente. Ofereço 6.000 réis em ouro, mais uma casa na capital e um dote de casamento. Não é casamento que estamos negociando aqui, doutor, disse Raimundo com um sorriso torto. É apenas uma transação comercial. O salão ficou em silêncio por um momento. Até os homens mais embrutecidos pareceram se dar conta da monstruosidade do que estava acontecendo. Mas a cobiça logo falou mais alto. 7.000 em diamantes, gritou o comendador. 8.002 éguas de corrida, contra-atacou Silvino. Eu estava encostado na coluna, com as mãos cerradas em punhos, sentindo uma raiva que queimava como ferro em brasa. Olhei para Elisa e vi uma lágrima solitária descer pela sua face. Uma única lágrima, mas que carregava todo o desespero do mundo. Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. Lembrei das palavras do Padre Clemente. Às vezes Deus usa os pequenos para fazer grandes coisas. Lembrei da minha mãe, que morreu quando eu tinha 15 anos, mas antes me ensinou que homem de verdade protege quem não pode se proteger. Lembrei de todos os domingos que fui à igreja ouvir que todos somos filhos de Deus, independente de termos ouro ou não. 10.000 réis, berrou Silvino, e o salão explodiu em murmúrios de admiração. Raimundo sorriu satisfeito. Era mais dinheiro do que a fazenda dele rendia em 2 anos. Algum lance maior? Perguntou olhando em volta. O comendador hesitou. 10.000 réis era uma fortuna mesmo para ele. O silêncio se esticou como corda de viola afinando. 1, 2. Foi aí que saí de trás da coluna e entrei no salão. Todos os olhares se voltaram para mim. Coronel Raimundo franziu o senho, irritado com a intrusão. Silvino me olhou de cima a baixo, vendo minha roupa simples, meu chapéu surrado, minhas botas empoeiradas. — Quem é você? Perguntou Raimundo. — Como ousou entrar na minha casa? — Me chamo Mateus, disse eu tirando o chapéu. — Sou fazendeiro aqui da região. — Fazendeiro? Silvino gargalhou. — Com essa roupa de peão? Saia daqui antes que eu mande te botarem para fora. Mas eu não saí. Pelo contrário, caminhei até o centro do salão, bem na frente do tablado, e olhei diretamente nos olhos de Elisa. Ela me olhou de volta e por um segundo vi uma fagulha de esperança naqueles olhos verdes. Vim fazer uma proposta, disse eu, com voz firme que ecoou no salão silencioso. Raimundo riu com desdém. Proposta? Você tem ouro, caipira?
Tem diamantes? Tem terras? Não, respondi. Mas tenho algo que vale mais que tudo isso. O salão inteiro prestou atenção. Até Elisa levantou a cabeça para me escutar melhor. E o que seria? Perguntou Raimundo, ainda zombando. Respirei fundo, sentindo o coração bater como bumbo de festa junina. Ofereço minha vida. O silêncio que se fez no salão era daqueles que a gente sente na pele. Pesado como chumbo, cortante como navalha. Até as chamas das tochas pareciam ter parado de tremeluzir. Sua vida, repetiu o coronel Raimundo, e pela primeira vez desde que começou aquele circo, ele parecia genuinamente confuso. Isso mesmo, respondi, firme como estaca de aroeira. Ofereço 20 anos da minha vida. 20 anos de trabalho, suor e dedicação. Tudo que sei fazer, tudo que posso dar. Coronel Silvino se levantou da cadeira, vermelho de indignação. Que palhaçada é essa? Coronel Raimundo, mande esse maluco embora. Eu ofereci 10 mil réis em ouro. Ouro acaba, disse eu, sem tirar os olhos de Elisa. Mas uma vida dedicada não tem preço. Ofereço trabalhar para a dona Elisa pelo resto dos meus dias sem cobrar um tostão. Plantar, colher, criar gado, construir casa, cavar poço, o que ela precisar. Alguns homens começaram a rir, mas era um riso nervoso, sem graça. Outros sussurravam entre si, como se não entendessem se eu estava louco ou se havia alguma artimanha por trás das minhas palavras. Elisa me olhava fixamente, e pela primeira vez desde que entrara naquele salão, vi algo diferente em seu rosto. Não era só surpresa, era alívio, gratidão, não saberia dizer, mas era algo vivo. Algo real, depois de horas parecendo uma boneca quebrada. Rapaz, disse o doutor. Firmino, o advogado de Belo Horizonte. Isso não é lance, isso é, sei lá o que é isso, é loucura, berrou o comendador Antônio. Coronel, o senhor não pode aceitar uma proposta dessas. Mas Raimundo estava pensativo, coçando o queixo. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele fazia quando calculava quantas arrobas de gado poderia vender no fim do ano. 20 anos de trabalho, murmurou ele. Isso daria quanto por mês? Não tem preço, coronel, respondi. Porque não é trabalho escravo. É trabalho de homem livre que escolheu dedicar sua vida a proteger quem precisa ser protegida. Proteger? Silvino estava possesso. Quem falou em proteger? Estamos aqui para comprar. Pois é aí que vocês se enganam, disse eu, virando para encarar aqueles homens. Dona Elisa não é mercadoria que se compra. É gente. É filha de Deus. E gente não tem preço. O murmúrio no salão cresceu. Alguns homens pareciam desconfortáveis. Outros, furiosos. Coronel Silvino estava roxo de raiva. O comendador batia o pé no chão. E o doutor Firmino balançava a cabeça como quem não acreditava no que estava vendo. Escute aqui, seu... Silvino procurava as palavras. Seu caipira ignorante. Vim de longe com ouro bom para fazer negócio. Não vou aceitar ser passado para trás por um peão sem vintém. Então, aumente sua oferta. Sugeri, calmo como água de açude. Como assim? Se minha vida vale pouco para vocês, ofereçam mais que ela. Ofereçam suas próprias vidas. Ofereçam 30 anos de trabalho, 40 anos, 50. Vejam se conseguem dar mais do que um homem pode dar. O desafio caiu no meio do salão como pedra em poço, porque todos ali sabiam que nenhum deles seria capaz de uma coisa dessas. Eram homens acostumados a comprar, não a se entregar. Homens que mediam tudo em ouro e poder, não em sacrifício. Coronel Raimundo continuava pensativo. De repente, percebi que ele estava realmente considerando minha proposta. Não por bondade, Raimundo nunca teve bondade no coração, mas porque 20 anos de trabalho gratuito podiam valer mais que 10 mil réis, se bem calculados. Pai, disse Elisa falando pela primeira vez, desde que o leilão começara.
Todos se viraram para ela. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas no silêncio do salão, cada palavra soou clara. Pai, eu aceito a proposta do Sr. Mateus. O salão explodiu. Silvino gritou que aquilo era uma farsa. O comendador ameaçou processar todo mundo. Outros homens se levantaram indignados. Mas Raimundo levantou a mão pedindo silêncio. Quietos, berrou ele. Quem decide aqui sou eu. Olhou para mim, depois para Elisa, depois para os homens ricos que ainda protestavam. A proposta é interessante, disse devagar. 20 anos de trabalho dedicado vale sim, mais que 10.000 réis gastos numa noite. Silvino parecia que ia ter um ataque. Mas, coronel, isso não é justo. Eu vim de Ouro Preto. E pode voltar, respondeu Raimundo secamente. O leilão acabou. Minha filha foi arrematada pelo Sr. Mateus. Foi nesse momento que a porta da frente se escancarou com estrondo, e o padre Clemente entrou no salão como furação. Atrás dele vinham Joaquim, Dona Rosa e mais umas 10 pessoas da cidade. Parem com essa abominação, gritou o padre com os olhos faiscando de santa ira. Isso é pecado mortal. É crime contra Deus e contra a natureza. Padre, disse Raimundo, tentando manter a compostura, o senhor não foi convidado. Não preciso de convite para impedir uma barbaridade. O padre se plantou no meio do salão, magro e trêmulo, mas corajoso como Davi enfrentando Golias. Elisa é minha afilhada. Eu a batizei. Eu a crismei. Não vou permitir que seja tratada como animal de feira. Dona Rosa correu até Elisa e a abraçou, chorando. Joaquim ficou parado na porta, com o chapéu nas mãos e os olhos molhados de lágrimas. Sosseguem-se todos, gritou Raimundo. O leilão já acabou. A moça foi arrematada. Por quem? Perguntou o padre. Por mim, respondi, dando um passo à frente. Padre Clemente me olhou com atenção. Conhecia meu rosto da igreja, mas não sabia meu nome, nem minha história. E que proposta o senhor fez, meu filho? Ofereci minha vida, padre. 20 anos de trabalho e dedicação para proteger Dona Elisa. O padre ficou calado por um tempo longo, me estudando. Depois olhou para Elisa, que ainda estava nos braços de Dona Rosa. E a menina aceitou? Aceitou, disse ela, com voz mais firme agora. Prefiro a proteção de um homem honesto à violência de um homem rico. Foi aí que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Padre Clemente sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Então que seja, disse ele. Se é proteção que o Senhor oferece e não violência, que Deus abençoe essa união. Coronel Silvino saiu do salão batendo a porta, seguido pelos outros homens ricos. Saíram xingando, ameaçando, prometendo vingança. Mas saíram. E o cheiro ruim que eles trouxeram saiu junto. Quando o salão ficou só com as pessoas de bem, Padre Clemente, Dona Rosa, Joaquim, alguns vizinhos e os moradores da cidade que tinham vindo apoiar, respirei fundo pela primeira vez desde que tudo começara. Elisa se levantou da cadeira e caminhou até mim. Parou bem na minha frente e estendeu a mão. Obrigada, disse ela, simples assim. Peguei a mão dela na minha, mão pequena e fria, como passarinho assustado, e senti que tinha feito a coisa certa. Não sabia o que viria pela frente. Não sabia como íamos arranjar as coisas. Não sabia nem se Coronel Raimundo ia cumprir o acordo. Mas sabia que naquela noite, na pequena Santa Cruz das Alvoradas, a dignidade humana tinha vencido o dinheiro sujo. E isso, pelo menos por um momento, fazia tudo valer a pena. 3 dias se passaram desde a noite maldita do leilão. 3 dias em que a cidade inteira parecia andar na ponta dos pés, sussurrando pelos cantos, olhando de soslaio para a fazenda dos Albuquerque como quem olha para a casa mal assombrada. Eu tinha ficado na propriedade, dormindo no quarto dos empregados ao lado de Joaquim. Coronel Raimundo não falava comigo, apenas grunhia ordens pela manhã sobre o que fazer. Consertar cerca do Pasto Norte, limpar o bebedouro do gado,
capinar a horta. Trabalho comum que eu fazia sem reclamar. Afinal, tinha dado minha palavra. Elisa eu via pouco. Depois daquela noite, ela tinha se trancado no quarto da mãe. Não no dela próprio, mas no de Dona Benedita, como se procurasse conforto nas memórias. Dona Rosa levava as refeições e voltava sempre com os olhos vermelhos. A menina não come quase nada, me contou a cozinheira na manhã do terceiro dia. Fica lá mexendo nas coisas da mãe, lendo cartas velhas, olhando retratos. Tá sofrendo muito, seu Mateus. Era sábado quando o carteiro chegou. Homem magro, montado numa mula manca, carregando a maleta de couro que trazia as correspondências de Ouro Preto uma vez por semana. Geralmente não havia nada de importante. Alguma conta, notícia de parente distante, propaganda de produtos da capital. Mas naquele dia era diferente. Correspondência para Dona Elisa Albuquerque, gritou o carteiro da porteira. Carta registrada do tabelião Antônio Pereira de Ouro Preto. Coronel Raimundo saiu da casa franzindo o senho. Não gostava de surpresas, e carta de tabelião geralmente significava problema. Que carta é essa? Resmungou, arrancando o envelope das mãos do carteiro. Não posso entregar para o senhor, coronel. Tá escrito aqui, exclusivamente para Dona Elisa Albuquerque. É lei do correio. Raimundo ficou vermelho de raiva, mas não podia fazer nada. Mandou chamar Elisa, que desceu as escadas devagar, ainda vestida de luto pela mãe. Estava mais magra, com olheiras fundas, mas havia uma dignidade nova em seu porte. Uma carta para mim? Perguntou ela surpresa. Do tabelião Pereira, moça, disse o carteiro, entregando o envelope. Disse que era urgente. Elisa pegou a carta com mãos trêmulas. O envelope era grosso, pesado, lacrado com cera vermelha. Tinha o timbre do cartório e várias assinaturas no verso. Abra logo, ordenou Raimundo impaciente. Mas Elisa não abriu. Olhou para o pai, depois para mim, depois para Dona Rosa e Joaquim, que tinham se aproximado curiosos. Vou ler no quarto, disse ela. De jeito nenhum, rosnou Raimundo. Se é carta que chegou na minha casa, vou saber do que se trata. Foi Padre Clemente quem apareceu na hora certa. Tinha vindo fazer a visita semanal, como sempre fazia, desde a morte de Dona Benedita. Viu a discussão e se aproximou. O que aconteceu aqui? Chegou uma carta para Elisa, explicou Dona Rosa, do tabelião de Ouro Preto. O padre olhou para a moça, depois para Raimundo. Se a carta é para Dona Elisa, só ela tem o direito de decidir onde e quando ler. Padre, o senhor não se meta, ameaçou Raimundo. Me meto sim, respondeu o padre firme. Esta moça está sob minha proteção espiritual desde que nasceu. Elisa, minha filha, vá ler sua correspondência em paz. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui. Elisa sorriu pela primeira vez em 3 dias. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada, padrinho. Subiu as escadas devagar, segurando a carta como se fosse algo sagrado. Ficamos todos ali embaixo, esperando. Raimundo andava de um lado para outro como onça enjaulada. Joaquim mexia no chapéu. Dona Rosa murmurava orações baixinho. Meia hora depois, ouvimos um grito vindo do andar de cima. Não era grito de dor, era grito de alegria, espanto. Não sabíamos. Todos corremos para as escadas, mas Elisa já estava descendo, com a carta na mão e os olhos brilhando como estrelas. Pai, disse ela, e a voz tremia de emoção. O senhor precisa ouvir isso. O que é? Perguntou Raimundo desconfiado. Elisa parou no meio da sala, abriu a carta e começou a ler em voz alta. Testamento de Benedita Albuquerque, lavrado em cartório no dia 15 de março de 1886, um ano antes de seu falecimento. Raimundo ficou pálido como cera de vela. Testamento? Que testamento? Sua mãe não fez testamento nenhum. Fez sim, pai. Escute. Deixo para minha filha, Elisa, a metade de todos os meus bens, incluindo a fazenda, o gado, as joias e o dinheiro guardado. A outra metade fica para meu marido Raimundo,
com a condição de que ele trate nossa filha com respeito e dignidade até o dia de seu casamento por amor verdadeiro. O silêncio que se fez foi ainda mais pesado que aquele do leilão. Raimundo parecia ter virado estátua de sal. Continua, sussurrou o padre Clemente. Elisa prosseguiu. Caso meu marido tente forçar nossa filha a qualquer união contra sua vontade ou a trate de forma indigna, todo o patrimônio passará integralmente para Elisa, ficando ele apenas com a casa onde mora e uma pensão mensal para a sobrevivência. Dona Rosa soltou um "Valha-me Deus" e se benzeu 3 vezes. Joaquim tirou o chapéu da cabeça em sinal de respeito. Eu senti meu coração disparar como cavalo assustado. Este testamento foi feito em sigilo absoluto, continuou Elisa, com voz cada vez mais forte, e só deve ser aberto 1 ano após minha morte, para dar tempo ao luto. Fica depositado no cartório do tabelião Antônio Pereira, em Ouro Preto, com cópias no arquivo da igreja e na comarca da região. Raimundo tentou falar, mas só saiu um gorgolejo da garganta. Assino este documento em plena consciência, na presença das testemunhas, Padre Clemente Santos e Joaquim Ferreira dos Santos, no dia já mencionado. Benedita Albuquerque. Padre Clemente deu um passo à frente. É verdade, Raimundo. Eu fui testemunha. Benedita me fez jurar que guardaria segredo até a hora certa. E eu também, disse Joaquim com voz embargada. Dona Benedita me chamou no cartório. Disse que estava preocupada com o futuro da menina. Elisa dobrou a carta com cuidado e olhou para o pai. Isso significa, pai, que o leilão de 3 dias atrás foi ilegal. O senhor vendeu algo que não era seu. Metade desta fazenda é minha por direito. E pelo que o senhor fez comigo, ela respirou fundo. Segundo o testamento da mamãe, agora tudo é meu. Raimundo finalmente conseguiu falar. Isso é mentira, é armação. Vou contestar, pode tentar, disse Padre Clemente. Mas o testamento é legítimo. Está registrado em 3 lugares diferentes, com testemunhas idôneas e assinaturas reconhecidas. Foi aí que entendi a sabedoria de Dona Benedita. Ela conhecia o marido melhor que ninguém. Sabia que depois de sua morte ele poderia fazer alguma loucura. E se preparou para proteger a filha mesmo depois de morta. Elisa se virou para mim. Senhor Mateus, o acordo que fizemos continua de pé? Se a senhora quiser, respondi. Dei minha palavra. Ela sorriu novamente. Então agora não é mais proteção que preciso, é parceria. Esta fazenda é grande demais para uma mulher tocar sozinha. Se quiser ficar como administrador com salário justo e participação nos lucros, será muito bem-vindo. Senti algo quente subir do peito para a garganta. Não era mais o fazendeiro pobre oferecendo caridade. Era um convite de igual para igual, de pessoa para pessoa. Será uma honra, Dona Elisa. E assim, numa manhã de sábado em Santa Cruz das Alvoradas, a justiça chegou pelas mãos do correio, o poder mudou de mãos, a dignidade foi restaurada e uma mãe morta salvou sua filha viva. Coronel Raimundo subiu para o quarto sem dizer palavra, e nós ficamos ali, na sala, sabendo que uma nova história estava começando. Coronel Raimundo não desceu para o almoço, nem para o jantar. Ficou trancado no quarto dele o dia todo, e o único som que vinha de lá era o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com violência. Elisa mandou Dona Rosa levar um prato de comida, mas ele nem abriu a porta. Só gritou lá de dentro que não queria ser incomodado por traidores e conspiradores. Era domingo quando ele finalmente apareceu. Desceu as escadas devagar, vestido com a roupa de sair, chapéu na cabeça e uma mala pequena na mão. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Vou para Ouro Preto, anunciou, evitando olhar para Elisa. Conversar com advogados, isso não vai ficar assim. O senhor pode ir aonde quiser, pai, respondeu Elisa, com uma calma que me impressionou. Mas a fazenda fica sob minha administração até sua volta.
Raimundo parou na porta e se virou. Pela primeira vez em 3 dias, me olhou diretamente nos olhos. E você, caipira, acha que ganhou alguma coisa? Não ganhei nada que não fosse oferecido, coronel, respondi. E não quero nada que não seja justo. Ele cuspiu no chão, montou no cavalo e partiu levantando poeira. Não disse quando voltaria, nem se voltaria. Quando o barulho dos cascos sumiu na estrada, Dona Rosa soltou um suspiro longo. Graças a Deus. Primeira vez em 20 anos que essa casa fica em paz. Tinha razão. Era como se uma nuvem pesada tivesse saído de cima das nossas cabeças. Joaquim voltou a assobiar enquanto trabalhava. Dona Rosa cantarolava na cozinha e até os animais pareciam mais tranquilos. Mas eu sabia que a paz não ia durar muito. Homens como Raimundo não desistem fácil. E ele tinha amigos poderosos em Ouro Preto. Gente que podia tentar dar um jeito de anular o testamento ou arranjar alguma outra maldade. Padre Clemente veio nos visitar na terça-feira, preocupado com a mesma coisa. Minha filha, disse ele para Elisa, seu pai não vai aceitar essa situação. Ele vai voltar com advogados, ou pior, vocês precisam se preparar. Preparar como, padrinho? Primeiro, registrando o testamento na comarca daqui. Segundo, fazendo um inventário de todos os bens da fazenda. E terceiro, ele olhou para mim, certificando-se de que tem proteção. Entendi o recado. Um fazendeiro sozinho e uma moça jovem não iam conseguir enfrentar Raimundo e seus capangas quando ele voltasse. Precisávamos de ajuda. Foi Joaquim quem sugeriu. Por que não conversamos com o pessoal da cidade? O que o coronel fez no leilão revoltou muita gente. Tenho certeza de que alguns homens de bem topam ajudar. E foi o que fizemos. Na quinta-feira, reunimos os homens mais respeitados de Santa Cruz das Alvoradas na casa do ferreiro Antônio. Vieram o dono do armazém, o barbeiro, 2 fazendeiros pequenos como eu, o professor da escola e até o escrivão da delegacia. Padre Clemente contou toda a história, o leilão, o testamento, a situação de Elisa. Quando terminou, o ferreiro Antônio bateu o punho na mesa. Isso que o Raimundo fez foi uma vergonha para a nossa cidade, declarou. Uma filha não é gado que se vende. Concordo, disse o professor, um homem letrado que tinha vindo da capital. E agora que sabemos do testamento, temos o dever de proteger os direitos da moça. O escrivão, que conhecia bem as leis, explicou que o testamento era válido e que qualquer tentativa de contestação ia demorar anos para ser julgada. Enquanto isso, Elisa tinha direito legal à posse dos bens. Mas e se o Raimundo voltar com jagunços? Perguntou o barbeiro. Todo mundo sabe que ele tem amizade com gente perigosa em Ouro Preto. Então nós nos organizamos, respondeu o ferreiro. Fazemos uma vigília. Sempre 1 ou 2 homens na fazenda para garantir que não vai haver violência. Foi combinado assim. Cada dia da semana, 2 homens da cidade iam passar a noite na fazenda. Não para brigar, nenhum de nós era jagunço, mas para desencorajar qualquer ideia maluca que Raimundo pudesse ter. Enquanto isso, Elisa se mostrava uma administradora nata. Em uma semana, ela já tinha reorganizado toda a rotina da fazenda. Mandou consertar os currais que estavam caindo, trocou a ração do gado por uma melhor e até começou uma horta nova perto da casa. Onde a senhora aprendeu essas coisas? Perguntei num fim de tarde, vendo ela conferir as contas no caderno. Observando minha mãe, respondeu. Ela que tocava tudo aqui, na verdade. Meu pai só cuidava das vendas e ficava dando ordens. Mas quem sabia onde estava cada centavo, quantas vacas tinham parido, quando plantar cada coisa, era ela. Fazia sentido. Dona Benedita sempre foi mulher inteligente, daquelas que parecem frágeis, mas são fortes como aço por dentro. E Elisa tinha puxado a mãe. Foi no domingo seguinte que tivemos as primeiras notícias de Raimundo. Um viajante que vinha de Ouro Preto contou que o tinha visto por lá, bebendo nos botequins e falando mal da filha para quem quisesse ouvir.
Tá dizendo que a moça foi enfeitiçada por um caipira, contou o homem, e que vai dar um jeito na situação. Na segunda-feira, apareceu um advogado na fazenda. Homem magro, de bigode encerado e roupa preta, montado num cavalo baio. Disse que vinha a mando de Raimundo. Venho propor um acordo, disse ele, tirando uns papéis da pasta. Meu cliente oferece 500 mil réis para a senhora desistir de qualquer direito sobre esta propriedade. Elisa nem deixou ele terminar de falar. Não tenho nada para negociar. A fazenda é minha por direito e vai continuar sendo. A senhora não entende, insistiu o advogado. Meu cliente tem recursos para tornar sua vida muito difícil. Processos, embargos, questionamentos. Pode levar anos para resolver. Então que leve, respondeu Elisa impassível. Eu tenho tempo. O advogado foi embora contrariado, mas não antes de dar um ultimato. Meu cliente volta na sexta-feira. Se até lá a senhora não tiver mudado de ideia, as coisas vão ficar mais complicadas. Quando ele partiu, Elisa se virou para mim. Mateus, acho que vai haver briga. Pode ser, concordei. Mas não vamos estar sozinhos. E não estávamos mesmo. Na quinta-feira à noite, apareceram na fazenda não só os homens de Santa Cruz das Alvoradas, mas gente de outras cidades que tinha ficado sabendo da história. Fazendeiros pequenos, comerciantes, trabalhadores, todos revoltados com o que Raimundo tinha tentado fazer. Uma injustiça contra uma pessoa é injustiça contra todos nós, disse o ferreiro Antônio. Se deixarmos o Raimundo se safar, amanhã pode ser com qualquer um de nós. Padre Clemente abençoou todos nós antes de anoitecer. Que Deus nos proteja da violência, orou, mas que nos dê coragem para defender o que é certo. Dormimos pouco naquela noite. E na manhã de sexta-feira, quando o sol nasceu vermelho como sangue, já podíamos ver a poeira na estrada, anunciando que Raimundo estava voltando. E não vinha sozinho. A poeira na estrada parecia uma cobra gigante se arrastando em direção à fazenda. Dava para contar pelo menos 10 cavaleiros vindo com Raimundo, talvez mais. Homens armados pelo jeito que cavalgavam, peito estufado, mão perto do coldre, olhar de quem vinha para a briga. Eu estava na varanda da casa grande ao lado de Elisa, Padre Clemente e Dona Rosa. No terreiro, espalhados em posições estratégicas, ficavam os homens de Santa Cruz das Alvoradas e das cidades vizinhas. Éramos quase 20, mas a maioria nunca tinha segurado uma arma na vida. Minha filha, sussurrou Padre Clemente, ainda dá tempo de vocês saírem por trás e se esconderem na mata. Não, respondeu Elisa, firme como pedra de rio. Esta é minha casa. Não vou me esconder dela. A coragem daquela moça me impressionava. Ali estava ela, com apenas 20 anos, enfrentando o próprio pai e um bando de jagunços sem tremer uma vez. Tinha o sangue da mãe correndo nas veias. Raimundo parou o grupo a uns 50 metros da casa. Dava para ver que tinha bebido. O rosto estava vermelho e inchado, e ele balançava na cela como boneco de pano. Ao lado dele vinha um homem que eu reconheci. Severino Mão de Ferro, jagunço famoso de Ouro Preto, tipo perigoso daqueles que matavam por dinheiro e dormiam tranquilos depois. «Elisa!» gritou Raimundo, a voz pastosa de cachaça. «Saia daí de dentro! Vim buscar o que é meu! Esta propriedade não é mais sua, coronel!» gritou de volta o ferreiro Antônio. «A justiça já decidiu!» Raimundo cuspiu no chão. Justiça? Que justiça? Justiça é o pai mandar na filha, é o homem mandar na mulher, não essa palhaçada de testamento inventado. Severino Mão de Ferro se adiantou um pouco, a mão descansando no cabo da pistola. «Escutem bem, caboclos», disse ele, com voz fria que gelava o sangue. «Meu patrão aqui quer resolver isso na paz. Vocês saem todos da propriedade, a moça entrega a escritura e ninguém se machuca. E se não sairmos?» perguntou o professor, tentando disfarçar o tremor na voz. Severino sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Aí a conversa muda de tom.
Foi nessa hora que Padre Clemente desceu da varanda e caminhou até o meio do terreiro. Magro e trêmulo, mas de cabeça erguida, parecia Davi enfrentando Golias. Raimundo Albuquerque, disse ele com voz que ecoou no silêncio da manhã, você está cometendo um erro terrível. Essa moça é sua filha, o sangue do seu sangue. Como pode ameaçá-la desse jeito? Padre maldito, berrou Raimundo. Foi você que armou tudo isso. Você e esse testamento falso. O testamento é verdadeiro e você sabe disso, replicou o padre. Benedita me contou tudo antes de morrer. Ela sabia que você faria alguma loucura depois que ela partisse. Raimundo puxou o revólver da cintura, apontando para o padre. Cale a boca ou eu faço você calar. O terreiro inteiro ficou tenso. Alguns dos nossos homens deram um passo atrás, outros puseram a mão nas armas que tinham trazido, facões, espingardas velhas, ferramentas da roça. Não éramos jagunços, mas também não íamos deixar o padre ser assassinado na nossa frente. Foi aí que Elisa se adiantou. Chega, pai, gritou ela descendo da varanda com passos firmes. Chega de ameaças, chega de violência, chega de desonra. Caminhou até ficar ao lado do padre Clemente, sem medo da arma apontada. Se quer atirar em alguém, atire em mim, mas pare de envergonhar o nome da nossa família. Raimundo hesitou. Por um momento, vi algo diferente no olhar dele. Talvez uma lembrança da filha pequena que ele carregava no colo. Talvez um eco da voz de Benedita. Não sei, mas a mão dele tremeu. Você não é mais minha filha, murmurou ele. Não, concordou Elisa, com uma tristeza profunda na voz. Não sou mesmo, porque filha de verdade não se vende como gado. E pai de verdade não faz leilão com a honra da própria carne. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo derretido. Até os pássaros pararam de cantar. Até o vento parou de soprar. Foi Severino quem quebrou o silêncio. Chega de conversa, disse ele, sacando a pistola. Vim aqui fazer um serviço e vou fazer. Mas antes que pudesse apontar a arma, ouvimos o som de cavalos chegando pela estrada. Muitos cavalos. Todos nos viramos para ver uma nuvem de poeira ainda maior se aproximando. Era o delegado de Ouro Preto, acompanhado de uma escolta de soldados. 10 homens uniformizados, armados com rifles, cavalgando em formação militar. O que está acontecendo aqui? Gritou o delegado, um homem corpulento de bigode grisalho. Raimundo empalideceu. Severino guardou a arma rapidamente. Os outros jagunços se mexeram inquietos nas celas. Delegado Augusto, gaguejou Raimundo. Eu estou apenas resolvendo um problema familiar. Problema familiar com jagunços armados? O delegado olhou em volta vendo a situação. Recebi uma denúncia de que ia haver violência aqui. Vim investigar. Padre Clemente se adiantou. Delegado, esse homem está tentando tomar à força uma propriedade que não lhe pertence mais. Temos aqui o testamento da falecida esposa dele, reconhecido em cartório, que deixa tudo para a filha. O delegado desmontou e se aproximou. Posso ver esse testamento? Elisa correu até a casa e voltou com os papéis. O delegado leu tudo com atenção, conferindo os selos, as assinaturas, os carimbos. Está tudo em ordem, declarou ele, devolvendo os documentos. Esta propriedade pertence legalmente a dona Elisa Albuquerque. Raimundo tentou protestar. Mas, delegado, essa menina é minha filha. Sou o pai dela. E como pai deveria protegê-la, não ameaçá-la, replicou o delegado secamente. Severino Mão de Ferro, você está preso por porte ilegal de arma e formação de quadrilha. A prisão do jagunço famoso desmoralizou completamente o grupo de Raimundo. Os outros homens começaram a se afastar, montaram nos cavalos e partiram sem olhar para trás. Não tinham coragem de enfrentar os soldados. Raimundo ficou sozinho, sentado na cela, parecendo um espantalho abandonado na chuva. Vai me prender também, delegado? Perguntou ele com voz quebrada. O delegado olhou para Elisa. Dona Elisa, quer apresentar queixa contra seu pai?
Elisa ficou calada por um tempo longo, olhando para Raimundo. Vi lágrimas nos olhos dela, mas também uma firmeza que não ia se quebrar. Não, disse ela finalmente, mas quero que ele saia da minha propriedade e que nunca mais volte. Raimundo baixou a cabeça. Quando levantou o rosto, parecia ter envelhecido mais 10 anos. Está bem, murmurou. Está bem, Elisa. Você venceu. Sua mãe venceu. Eu perdi tudo. Virou o cavalo e começou a se afastar devagar. Na porteira parou e olhou para trás uma última vez. Sua mãe estava certa, disse ele, a voz carregada de arrependimento. Você sempre foi melhor que eu. E partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que logo se desfez no vento. Quando o silêncio voltou ao terreiro, Padre Clemente fez o sinal da cruz. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, murmurou. Elisa ainda olhava para a estrada vazia, as lágrimas finalmente correndo livres pelo rosto. Eu me aproximei e, sem dizer nada, ofereci meu lenço. Obrigada, disse ela, enxugando os olhos. Acho que agora acabou de verdade. Acabou, concordei. E agora começa. Ela me olhou sem entender. Começa o quê? A vida nova, respondi. A vida livre. A vida que sua mãe sonhou para você. E pela primeira vez, desde que tudo começara, Elisa sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. A batalha tinha terminado. A justiça tinha vencido. E em Santa Cruz das Alvoradas, uma nova história estava prestes a começar. 6 meses se passaram desde aquela manhã de confronto no terreiro. 6 meses que transformaram não só a fazenda dos Albuquerque, mas toda a cidade de Santa Cruz das Alvoradas. A fazenda prosperava como nunca tinha prosperado. Elisa se revelou uma administradora melhor que o pai jamais foi. Reorganizou as pastagens, melhorou a raça do gado, plantou uma horta que alimentava não só a casa, mas várias famílias da cidade. E o mais importante, tratava os empregados como gente, não como bichos. Joaquim tinha virado o capataz oficial, com salário dobrado e uma casinha nova para ele e a esposa. Dona Rosa ganhara 2 ajudantes na cozinha e não precisava mais trabalhar de sol a sol. E eu tinha me tornado o sócio que Elisa prometera naquele primeiro dia. Não era casamento. Deixemos isso bem claro. Elisa deixou isso claro desde o começo, e eu respeitei. Era parceria, sociedade, amizade profunda nascida na adversidade. Ela tocava a casa e as contas, eu cuidava do gado e da roça. Dividíamos as decisões e os lucros, como 2 irmãos trabalhando pela mesma causa. Mas se sou honesto comigo mesmo, devo admitir que meus sentimentos tinham crescido além da parceria. Não falava nada, não deixava transparecer, mas às vezes, quando via Elisa na varanda ao entardecer, lendo uma carta ou fazendo contas, meu coração disparava como cavalo solto. Era uma mulher forte, inteligente, corajosa. Que homem não se apaixonaria? Foi numa tarde de outubro, quando as chuvas tinham voltado e a terra cheirava a esperança nova, que Padre Clemente trouxe uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. Minha filha, disse ele para Elisa, depois de recusar a 3ª xícara de café. Recebi uma carta muito interessante hoje. De quem, padrinho? De um grupo de mulheres da capital. Mulheres letradas, esposas de advogados e médicos. Ficaram sabendo da sua história através de um artigo no jornal de Belo Horizonte. Meus olhos se arregalaram. Não sabia que nossa história tinha chegado tão longe. Que tipo de artigo? Perguntou Elisa. A jovem que enfrentou o leilão da própria virgindade e venceu, citou o padre. Escrito pelo professor Antônio, o mesmo que ajudou vocês na noite do confronto. Ele mandou a história para o jornal e agora metade de Minas Gerais está falando sobre vocês. Elisa ficou vermelha como tomate maduro. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, minha filha, não é vergonha, é inspiração.
Essas mulheres da capital querem vir aqui conhecer você, querem ouvir sua história da sua própria boca. E mais, querem propor algo. Propor o quê? Padre Clemente tirou uma carta do bolso da batina. Uma escola, aqui em Santa Cruz das Alvoradas. Uma escola para moças, onde elas possam aprender não só a ler e escrever, mas também sobre seus direitos, sobre como administrar propriedades, sobre como se defender de situações como a que você enfrentou. O silêncio que se fez na sala era de admiração, não de medo. Joaquim, que estava bebericando café no canto, soltou um assobio baixinho. E tem mais, continuou o padre. Querem que a escola leve o nome de sua mãe, Escola Benedita Albuquerque, e querem que você seja a primeira diretora. Elisa levou a mão ao peito emocionada. Eu? Mas, padre, eu mal terminei os estudos. Você enfrentou coisas que nenhuma professora da capital enfrentou, replicou ele. Você aprendeu na prática o que elas só sabem na teoria. E mais importante, você tem autoridade moral para ensinar outras moças a serem fortes. Vi lágrimas se formando nos olhos de Elisa, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. Quando elas vêm? Perguntou. Semana que vem. E trazem recursos para começar a construção imediatamente. Querem que a escola esteja funcionando antes do fim do ano. Naquela noite, ficamos na varanda conversando até tarde sobre o projeto da escola. Elisa estava mais animada do que eu tinha visto desde sempre. Imagina, Mateus, dizia ela, os olhos brilhando. Quantas moças não vão se beneficiar? Quantas não vão aprender que têm direitos, que não precisam aceitar qualquer coisa dos homens da família? Vai ser uma revolução, concordei. Uma revolução silenciosa, mas revolução. E sabe o que mais? Ela se virou para mim, sorrindo. Vamos ter uma sala de cura também. Dona Rosa sabe um bocado de plantas medicinais e tem uma parteira muito boa em Piedade do Bagre que topou vir ensinar as moças sobre cuidar do próprio corpo. Era um sonho bonito, um sonho que fazia sentido. As mulheres da capital chegaram na terça-feira seguinte. 5 senhoras elegantes, vestidas de viagem, mas com olhos determinados, de quem veio para trabalhar. A líder do grupo era Dona Isabel Marques, esposa de um juiz de Belo Horizonte e fundadora da Associação das Mulheres Mineir. Dona Elisa, disse ela, apertando a mão da nossa parceira, a senhora não imagina o impacto que sua história causou na capital. Há anos tentamos conscientizar as autoridades sobre os direitos das mulheres, mas sempre nos dizem que são teorias estrangeiras. Agora temos um exemplo brasileiro, real, de uma mulher que lutou e venceu. Durante 3 dias, elas percorreram a cidade, conversaram com as famílias, visitaram possíveis locais para a escola e ficaram impressionadas com o apoio que encontraram. É incrível, comentou uma delas comigo. Esperávamos resistência dos homens da cidade, mas eles apoiam a ideia da escola. Não era de espantar. O que Raimundo tinha tentado fazer chocara tanto a cidade que todos queriam garantir que nunca mais acontecesse uma coisa daquelas. A escola era vista como proteção, não como ameaça. O local escolhido foi um terreno bem no centro da cidade, doado pela prefeitura. As obras começaram ainda no mês de outubro, com mão de obra local e materiais conseguidos através de doações de Belo Horizonte e de outras cidades que tinham ficado sabendo da história. Eu ajudei na construção sempre que podia, carregando madeira, ajudando a assentar tijolo, cavando os alicerces. Era trabalho suado, mas trabalho com propósito. A cada parede que subia, a cada telha que colocávamos, eu pensava nas moças que iam estudar ali, nas lições que iam aprender, nas vidas que iam mudar. A escola ficou pronta no final de novembro. Um prédio simples, mas bonito, com 3 salas de aula, uma biblioteca pequena, um laboratório para as aulas de cura e uma sala especial onde Elisa ia dar palestras sobre direitos das mulheres.
Na parede da entrada, uma placa de bronze com os dizeres: Escola Benedita Albuquerque, fundada em 1887, onde a dignidade se ensina e a liberdade se aprende. A inauguração foi marcada para o primeiro domingo de dezembro. Vieram pessoas de toda a região, famílias querendo matricular as filhas, autoridades da capital, jornalistas e até algumas mulheres de outros estados que tinham lido sobre o projeto nos jornais. Padre Clemente benzeu o prédio numa cerimônia emocionante. Dona Isabel Marques fez um discurso sobre a importância da educação feminina. O prefeito de Santa Cruz das Alvoradas falou sobre o orgulho da cidade. Mas o momento mais emocionante foi quando Elisa subiu ao pequeno palanque montado na frente da escola. Minha mãe, Benedita Albuquerque, começou ela com voz firme, sempre me dizia que a educação era a única herança que ninguém podia roubar. Hoje, vendo esta escola que leva o nome dela, entendo o que ela queria dizer. Fez uma pausa, olhando para a multidão reunida. Algumas de vocês, moças que estão me ouvindo, talvez pensem que nunca vão precisar dos conhecimentos que esta escola oferece. Espero que estejam certas. Espero que nunca precisem lutar pelos seus direitos como eu precisei lutar. Mas, se precisarem, agora vocês vão saber como. O aplauso que se seguiu ecoou pelos morros em volta da cidade. E eu, Mateus, fazendeiro simples que 6 meses antes tinha oferecido a própria vida para salvar uma moça em perigo, senti meu peito se encher de orgulho. Não era orgulho de mim, era orgulho dela. Orgulho de ter feito parte daquela história. Orgulho de ver como uma tragédia anunciada tinha se transformado em esperança para centenas de outras moças. Aquela noite, depois que todos os visitantes tinham partido e a cidade tinha voltado ao silêncio costumeiro, eu e Elisa ficamos sentados na varanda da fazenda olhando as estrelas. Acha que sua mãe estaria orgulhosa? Perguntei. Tenho certeza, respondeu ela. Mamãe sempre sonhou com um mundo onde as mulheres pudessem escolher o próprio destino. Acho que hoje demos um passo nessa direção. E você? Está feliz com o rumo que sua vida tomou? Ela ficou calada por um tempo, pensativa. Sabe, Mateus, há 6 meses eu achava que minha vida tinha acabado, que não tinha futuro, não tinha esperança, não tinha nada além do medo. Hoje sinto que minha vida está apenas começando e eu estou feliz por ter feito parte desse começo. Ela se virou para me olhar e havia algo diferente em seus olhos, algo que eu não tinha visto antes. Mateus, você disse uma vez que ofereceu sua vida para me proteger, pois saiba que sem querer você me devolveu a minha. Ficamos ali, no silêncio da noite mineira, sabendo que uma história tinha terminado e outra estava começando. A história de Santa Cruz das Alvoradas, a história da Escola Benedita Albuquerque, a história de 2 pessoas que se encontraram na adversidade e construíram juntas algo maior que elas mesmas. E se alguém perguntar se houve final feliz, eu respondo, houve. Não do tipo que se lê nos romances, com casamento e filhos e viveram felizes para sempre, mas do tipo que acontece na vida real, com dignidade reconquistada, justiça feita, esperança renascida e a certeza de que quando se age com o coração, o bem sempre vence o mal. A pequena Santa Cruz das Alvoradas nunca mais foi a mesma, e nem nós.